Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à disciplina de Metodologia do Ensino de Matemática. Eu sou a professora Daiane Cristine Ramos, eu sou licenciada em Matemática, mestra e doutora em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Na nossa aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre o planejamento, nós vamos conhecer alguns documentos referentes, à educação. Nessa aula, o foco é o ensino de matemática. Então, além de conhecer os documentos que norteiam a educação, além de conhecer alguns documentos, o que falam os documentos sobre o ensino de matemática, além disso, nós também vamos conhecer algumas estratégias, tendências, metodologias, isso depende do autor aí que está trabalhando, mas são estratégias diferenciadas para o ensino de matemática, para a gente sair daquele tradicional, Também vamos falar sobre o ensino de álgebra e o ensino de geometria. Entrelaçando aí nesses dois conteúdos, quais metodologias eu posso trabalhar para ensinar álgebra e geometria na educação básica. O objetivo dessa disciplina é que você reflita um pouco, sobre como que esses conceitos, como que os conhecimentos aqui aprendidos vão te ajudar na sua prática docente, Porque tentar trazer o objetivo nosso como professor é a aprendizagem do nosso aluno. Então, a gente tem que criar estratégias, a gente tem que criar formas para que o nosso aluno entenda, para que o nosso aluno tenha conhecimento, aprenda aquele conteúdo que a gente se dispôs a ensinar. E nós sabemos que na educação básica também a matemática ela é vista como um bicho de 7 cabeças. O desafio para nós, professores de matemática, é um pouquinho maior, Porque os alunos não gostam de matemática, acham a matemática muito difícil, e aí nós temos que criar diferentes estratégias, diferentes formas para tentar trazer esse aluno para a sala de aula, para tentar ensinar nosso aluno matemática. Essa disciplina ela tem esse objetivo. Então, para você pensar como que você pode trazer essas metodologias, como que eu posso fazer um bom planejamento, como que isso vai me influenciar na minha prática docente, E lembre-se, o professor tem que estar sempre estudando. Então, é sempre conhecendo novas metodologias, é sempre se atualizando. O professor é aquele que nunca para de estudar, Então, mesmo depois que sai da faculdade, a gente continua estudando. Então, aqui é só um comecinho, dessa parte de metodologias, dessa parte voltada mais para a didática, Como que você vai se portar na sala de aula, o que você precisa saber para ensinar matemática, tá? Esse é o objetivo, assim, geral da nossa disciplina. Na nossa aula de hoje, o que nós vamos responder, o que nós vamos discutir? Nós temos algumas questões a serem respondidas. Primeiro, quais documentos que regulamentam a educação básica? Então, nós vamos ver 3 documentos que regulamentam a educação básica, E qual a sua importância aí para nosso trabalho docente. O que é a BNCC, ou Base Nacional Curricular Comum, que é um novo documento que a partir de 2017 ele entrou aí na educação. O que é esse documento? O que ele diz? E o que a BNCC discorre sobre a matemática, O que ela fala sobre a matemática? O que ela fala sobre o ensino de matemática? Qual que é o objetivo da educação básica para a matemática, A BNCC ela trata esses ideais. O que é planejamento das aulas? Essa palavrinha é uma palavrinha que tem que estar com você em toda a sua carreira docente. Planejar. Um professor não pode ir para a sala de aula sem planejar a sua aula. Ainda, o que é uma trajetória hipotética de aprendizagem? Isso nós vamos ver que está diretamente relacionado ao planejamento. E, por fim, nós vamos falar sobre como que eu vou avaliar meu aluno, quais são os instrumentos de avaliação que eu devo utilizar. E aí, eu vou deixar uma questão para você ir refletindo. Prova é a mesma coisa que avaliação? Nós vamos ver na aula de hoje que pode ser que tenha diferenças aí. Prova não é a mesma coisa que avaliação. Por que será? Esses serão alguns assuntos que nós vamos trabalhar hoje, E todos esses assuntos, principalmente o planejamento, é algo que você tem que ter em mente. Ir para a sala de aula precisa estar preparado, seja em relação ao conteúdo, seja em relação à metodologia, Eu preciso estar preparado para aquilo que eu vou enfrentar. E mesmo estando preparado, a gente muitas vezes tem alguns imprevistos e a gente tem que aí saber lidar com esses imprevistos. Então, nós vamos ver o que é a BNCC para começar e depois nós vamos falar sobre essa ideia de planejamento e avaliação. Vamos começar?
Quando nós falamos na educação básica no Brasil, né, a gente tem alguns documentos que a norteiam. Que documentos são esses? A própria Constituição de 1988, ela traz em seu texto, né, uma parte dedicada à educação. É na Constituição de 1988 que se garante a obrigatoriedade da educação básica para todos, né, e também a obrigatoriedade e o direito, né, de todos a essa ideia da educação básica. Por quê? Nem sempre foi assim. A educação, o ensino, ele foi para poucos durante muito tempo. Em 1988, não. O ensino é para todo mundo, eu tenho que garantir, o Estado tem que garantir uma educação de qualidade, tem que ser obrigatório, né, o ensino fundamental, o ensino médio e também a educação infantil. Essa, né, a nossa Carta Magna, ela traz, então, alguns preceitos sobre a educação já. As outras constituições também trazem, mas de forma mais tímida, só na Constituição de 1988 que traz essa ideia. Depois, nós tivemos a construção de várias LDBs, até chegar à LDB que a gente conhece hoje, que rege os nossos documentos, que é a Lei das Diretrizes e Bases da Educação de 1996. A LDB, ela é um documento que vai gerir, né? Ela que é a lei que vai trazer as diretrizes para a educação. Então, a LDB, ela traz, né, a obrigatoriedade, ela reforça mais uma vez a obrigatoriedade da educação, o ensino, a garantia de um ensino de qualidade para todo mundo e mais. A LDB também, ela traz a divisão da educação básica. Então, quando a gente fala assim, professora, estou falando em educação básica, mas o que é educação básica? A educação básica é dividida em 3 níveis de escolaridade: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O ensino fundamental, a partir de 2014, o que aconteceu? Ele teve uma mudança e ele passou a ser um ensino fundamental de 9 anos, né? A gente, professores de matemática, nós podemos lecionar, nós temos habilitação para trabalhar com ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, né? E também ensino fundamental e ensino médio. Nós não podemos trabalhar no ensino fundamental dos anos iniciais, nós não temos essa habilitação. O foco, então, nosso será, quando a gente for trabalhar com a ideia da BNCC, vai ser o quê? Olhar para a BNCC no ensino fundamental 2 e no ensino médio, porque esse que é o nosso foco, esse é o foco de um professor de matemática. A LDB, né, é a nossa lei máxima. As escolas, quando vão criar seu currículo, têm que estar baseado na LDB. As escolas têm que seguir as leis ali que regem, que cabem a cada setor da escola. É a nossa Carta Magna, né? Então, é ali que vai ter tudo que a gente precisa saber para a escola, para a educação, né? Tudo o que se refere à educação. Um outro documento também que a gente tem, acompanhe no quadro, são os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1998. E aí você pode achar, professora, esse documento aí é antigo. Agora nós temos a Base Nacional Curricular Comum. Por que você está falando de um documento antigo? A gente não pode desprezar, né, um documento que ficou aí tanto tempo regindo, ajudando, né, trabalhando, que a gente trabalhou por tanto tempo, né? Só em 2017 que a Base Nacional Curricular Comum ela foi aprovada. Antes disso, nós tínhamos os Parâmetros Curriculares Nacionais. O objetivo desses parâmetros era que todos os alunos tivessem um conjunto de conhecimentos, um conjunto de aprendizagens comum, seja na região sul, seja na região norte. Esses conhecimentos, essas aprendizagens voltadas para o mercado de trabalho. Essa que era a ideia, para o mercado de trabalho e para vivência em sociedade, né? Essa que era a ideia dos Parâmetros Curriculares Nacionais. E aí, cada escola, ao montar o seu currículo, tinha que se basear na Lei das Diretrizes e Bases da Educação e também nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Aí, em 2017, né, em 2017 foi o que culminou, foi aprovada. As discussões em relação a essa Base Nacional Comum, ela é, né, muito anterior. E foi-se um processo até que, em 2017, foi aprovada a Base Nacional Curricular Comum para o ensino fundamental. Só em 2018 que nós tivemos a Base Nacional Curricular Comum para o ensino médio. A partir de 2018 começou-se essa implementação nas escolas. Hoje as escolas elas têm que seguir as ideias da Base Nacional Curricular Comum e das leis das diretrizes e bases, além de leis ali que estão ali no seu estado. Cada estado, apesar de seguir a Constituição e a LDB
e também a Base Nacional Curricular, né, na hora de montar o seu currículo, o Estado ele pode levar em consideração algumas regionalidades, algumas peculiaridades, que é o caso do currículo quando a gente monta por meio da BNCC. Nós seguimos os conhecimentos da BNCC, né, seguimos o que a BNCC prega para o ensino daquelas disciplinas, mas também incrementamos aí algumas regionalidades, algumas características de cada uma das regiões. Senão fica um ensino muito deslocado, né? Eu tenho ali um ensino numa região, é um pouco diferente, eu tenho outras características em outras regiões. Esses são os 3 documentos, né, que hoje a gente fala que norteiam. Hoje, não mais os parâmetros curriculares, e sim a BNCC, mas em alguns lugares você pode ainda ver alguns resquícios dos parâmetros curriculares. Afinal de contas, nem tem tanto tempo assim que ele deixou de ser um documento que norteia a educação. E quando a gente fala em BNCC, em que ela se baseia? Acompanhe no quadro. A BNCC, ela vai determinar quais são as competências e habilidades que os estudantes devem desenvolver ao longo da educação básica. A BNCC, ela tem a sua base, então, né, o seu foco em desenvolvimento de competências e habilidades. E aí, tem uma diferença entre a ideia de competência e habilidade, né? Toda a BNCC, ela foi criada, ela foi elaborada com base nessas competências e habilidades. O que nós podemos dizer? A própria BNCC, ela traz uma definição para competências e habilidades. Uma competência é algo maior, é um conjunto de conhecimentos, de habilidades cognitivas, de atitudes, de valores, para que eu consiga mobilizar para resolver um determinado problema. Já as habilidades, não. São os procedimentos, o que eu preciso fazer, né, para eu resolver um exercício. Perceba que, ou um problema, né? Perceba que as habilidades, né, ela é algo geral, elas englobam as minhas habilidades. Eu preciso de um conjunto de habilidades para que eu tenha tal competência. Essa que é a ideia da BNCC. E pensando nessas competências, a gente tem 10 competências gerais no que diz respeito à educação básica. Acompanhe no quadro. Nós temos que uma das competências é valorizar e aplicar conhecimentos científicos historicamente construídos, estimular a curiosidade intelectual, valorizar a produção artístico-cultural, utilizar linguagens diversificadas e utilizar tecnologias digitais para disseminar informações e produzir conhecimentos. Além disso, nós temos também a valorização da diversidade cultural e, né, propiciar que seja exercida a cidadania com liberdade. Argumentar, tendo como base uma análise de dados. Então, para eu criar argumentos, eu tenho que me basear em determinados dados. Unir conhecimentos científicos com a saúde física e emocional. Desenvolver empatia e resolução de conflitos por meio do diálogo e respeito mútuo. E, por fim, tomar decisões de modo autônomo, com responsabilidade, analisando os dados e aspectos das situações. Essas são as competências gerais da educação básica. Então, a educação básica, ela tem, né, como objetivo desenvolver essas 10 competências, começando lá da educação infantil, indo para o ensino fundamental e depois para o ensino médio. E aí, quando a gente fala em cada uma das etapas, considerando, né, os conhecimentos, considera cada uma das etapas e as disciplinas, você tem competências específicas. E aí o nosso foco, né, como a gente está trabalhando aí com a matemática, nós vamos, né, aprender, então, como que é as competências e habilidades do ensino de matemática. Quando nós falamos na Base Nacional Curricular Comum, nós temos ali um conjunto de competências e habilidades que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica. Nós temos 10 competências que estão preocupadas desde ao aluno viver em sociedade, a ter argumentos para fazer discussão, né? Seus argumentos são baseados em dados, dentre outras competências. E dentro da Base Nacional Curricular Comum, nós temos ela dividida em educação infantil, ensino fundamental e também ensino médio. No ensino fundamental e no ensino médio, ela é dividida nas áreas de conhecimento e para cada área você tem competências específicas a serem desenvolvidas. Dentro de cada competência, você tem um conjunto de habilidades que precisam ser desenvolvidos para que você consiga aí alcançar essa competência. Essa que é a ideia, a organização
da Base Nacional Curricular Comum. E quando a gente fala em matemática, nós temos tanto competências para o ensino fundamental quanto competências para o ensino médio. Vamos conhecer quais são elas, acompanhe. No ensino fundamental, quais são os campos? Nós temos uma divisão um pouquinho diferente no que se diz respeito à divisão entre ensino fundamental e ensino médio. No ensino fundamental, nós temos os campos da matemática, né? Nós temos a disciplina de matemática, e aí nós temos aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade. Essa é uma mudança que ocorreu em relação ao PCN. Lá no PCN, como que eram divididos, né, os conceitos matemáticos? Eram números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas e, por fim, tratamento de informação. Houve, então, uma evolução no que se diz respeito, né, a essa divisão dos campos da matemática. E na BNCC, para o que diz respeito ao ensino fundamental e ao ensino médio, ele traz estratégias para ensino e aprendizagem, como a resolução de problemas, a investigação, o desenvolvimento de projetos e modelagem matemática. Por que ele traz essas estratégias? Na BNCC fala-se que o objetivo do ensino de matemática é o letramento matemático. O que é o letramento matemático? É o aluno ser capaz de utilizar ferramentas matemáticas, conhecimentos matemáticos para resolver determinado problema, né? Essa aqui é a ideia do letramento. Não é simplesmente decorar. Não, ele tem que entender o que tem ali. E aí, para alcançar esse letramento, sendo como um dos objetivos do ensino de matemática no ensino fundamental, ela propõe essas estratégias. Estratégias ou tendências ou metodologias. Você pode encontrar esses 3 nomes a depender do autor que você está lendo. Essas estratégias, elas têm esse objetivo, né? Promover o ensino e aprendizagem, promover a aprendizagem do meu aluno, promover esse letramento matemático. Essa que é a ideia. E quando nós falamos na matemática, para o ensino fundamental, nós também temos competências que devem ser desenvolvidas. Acompanhe no quadro quais são elas. Essas competências, elas são relacionadas à matemática, mas só para o ensino fundamental. No ensino médio, a gente tem outras competências que a gente já vai falar sobre elas. Reconhecer que a matemática é uma ciência humana, né? A matemática, ela surgiu da necessidade do homem. A matemática, ela surge da necessidade de se resolver problemas. A matemática não é inventada. Essa é uma das competências. O nosso aluno, ele tem que saber reconhecer isso. Que a matemática não é uma invenção que surgiu num passe de mágica, não. Ela é uma ciência humana. Ela foi desenvolvida pelo homem. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes. Esse é o objetivo para você ser capaz de produzir esses argumentos convincentes com base no quê? Em conhecimentos matemáticos. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática e de outras áreas do conhecimento. Para quê? Para que você consiga construir e aplicar esses conhecimentos matemáticos. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos presentes nas práticas sociais e culturais. Essas são 4, nós temos mais 4 competências, né? Ao geral, são 8 competências em relação à matemática para o ensino fundamental. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive as tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas do cotidiano. Perceba que as tecnologias digitais, essa competência, ela vem ao encontro de uma outra competência, que é uma competência comum, uma competência geral da Base Nacional Curricular. A Base Nacional Curricular, ela tem esse foco nas tecnologias digitais. Outra competência, enfrentar situações, problemas em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas. Desenvolver e ou distribuir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social e interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas, para responder a questionamentos na busca de soluções para problemas. As competências que envolvem o ensino de matemática
para o ensino fundamental, elas não englobam somente você ter conhecimento sobre conteúdo, sobre aspectos matemáticos para resolver situações da vida real. Não, o aluno também tem que saber resolver situações imaginadas, saber aplicar aqueles conhecimentos, aqueles procedimentos na vida social, em vários contextos. Essas são as competências relacionadas ao ensino fundamental. E aí você pode estar se perguntando, mas professora, foi para o ensino médio essas competências já eram? É claro que não, né? Essas competências elas são desenvolvidas ao longo aí da sua vida escolar. No ensino médio você tem uma continuação, você tem outras competências a serem desenvolvidas. Além disso, o ensino médio, a divisão de área de conhecimento dele é um pouquinho diferente. Acompanhe no quadro. Nós temos que o ensino médio ele é dividido em áreas de conhecimento, linguagem e suas tecnologias, matemática, ciências da natureza e ciências humanas e sociais e aplicadas. A divisão das áreas de conhecimento é um pouquinho diferente. E quando a gente fala na matemática, o documento orienta especificamente o desenvolvimento de habilidades relacionadas com os processos de investigação, construção de modelos e resolução de problemas. Tal ideia, tal habilidade, ela já vem lá do ensino fundamental. Preparar o aluno para construir modelos, para resolver situações do cotidiano. E o ensino médio, ele também possui competências específicas. No caso, são 5 as competências. Acompanhe no quadro. Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos para matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos. Essa talvez seja a competência mais abrangente que nós temos para o ensino de matemática no ensino médio. Compreender e utilizar com flexibilidade e precisão diferentes registros de representação matemático. Matemática é sair do algébrico para o geométrico e fazer essa mudança nos diferentes registros. Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos. Essas são as 5 competências específicas de matemática no ensino médio. O conjunto, cada uma das competências, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, ele possui um conjunto de habilidades. Habilidades essas que são necessárias para que o aluno desenvolva esse conhecimento. Essas habilidades, essas competências, elas devem ser levadas em consideração quando você for para a sala de aula e quando você for fazer um planejamento da sua aula. Então, ter conhecimento dessas competências é importante para você montar, para você planejar a sua aula de matemática. Quando nós falamos em ensinar, a gente precisa ter em mente que é preciso planejar. Até rimou. É preciso que a gente planeje, é preciso que a gente pense. Ensinar, ser professor, não é simplesmente entrar numa sala de aula e falar assim, hoje eu vou falar sobre metodologia do ensino de matemática. Não, a gente precisa pensar, a gente precisa de todo um planejamento. Pensar, por exemplo, nessa aula, em como que eu vou trazer os slides para vocês, quais conceitos eu vou colocar no slide, quais conceitos eu vou falar, o que eu preciso destacar, o que eu não preciso destacar que vocês podem depois procurar, algumas indicações, tudo isso tem que passar na mente do professor. Isso é importante, Eu estou dando um exemplo do meu planejamento, e esse planejamento ele é feito dia a dia. Na próxima aula, eu vou ter algumas considerações que não foram feitas nessa, que eu vou acabar fazendo na outra. Então, planejar é importantíssimo. É você, aula a aula, planejar. Isso é uma ação, isso é uma tarefa do docente que ele tem que fazer. Infelizmente, isso não acontece sempre, mas é algo que você precisa, é algo necessário para a sua prática docente. Acompanhe no quadro sobre quais ações o professor ele deve ter considerando
deve ter considerando um processo de ensino focado nesse desenvolvimento de competências e habilidades. Afinal de contas, a Base Nacional Curricular Comum, ela tem esse enfoque na aprendizagem com base em competências e habilidades. Pensando nisso, o que o professor deve fazer para desenvolver isso? Primeiro, refletir a respeito do conteúdo a ser ensinado. Considerar estratégias, procedimentos e atividades para o desenvolvimento das competências e habilidades esperadas para cada uma das etapas escolares. E, planejar é preciso. Eu tenho uma base nacional curricular comum a ser seguida. Eu tenho um conjunto de competências a serem desenvolvidos. Eu tenho um conjunto de habilidades que meu aluno precisa desenvolver para que ele consiga alcançar essas competências. Como que eu vou fazer isso se eu não planejo? Se eu não penso a respeito do conteúdo, se eu não vejo, esse conteúdo, que tipo de habilidade que o aluno precisa para resolver, que tipo de competência o aluno vai ter, né, depois de fazer esse exercício. É preciso pensar. E outra, esse conteúdo ele é um pouquinho difícil. Como que eu vou trazer ele para a sala de aula? Eu vou na aula no quadro, aula expositiva, ou eu vou pensar em algo diferente? Tudo isso deve ser levado em consideração. E um grande medo dos professores, que eu, sinceramente, professora Daiane, não entendo, é o aluno, você chegar na sala de aula e o aluno fazer uma pergunta que você não sabe. E aí? O que a gente faz? Acompanhe no quadro. Antes da gente falar da pergunta, gente, já adiantei, dei spoiler. Planejar é preciso e aqui, de certa forma, a gente vai trazer a resposta desse questionamento. O plano de aula. O plano de aula ele vai te auxiliar nesse planejamento. Ele auxilia na orientação do processo de ensino e de aprendizagem, por meio da análise e previsão de como será tratado um conteúdo, né, em cada uma das aulas de matemática. É necessário para professores, tanto com grande ou pouca experiência. Todos os professores devem fazer esse tipo de plano de aula. E um mesmo plano de aula ele não deve ser utilizado por vários anos e muitas vezes o mesmo plano de aula não pode, né? Muitas vezes não. O mesmo plano de aula ele não pode ser utilizado, o conteúdo é o mesmo, mas para turmas diferentes. Por quê? Ao elaborar um plano de aula, a gente precisa considerar as peculiaridades, as características de cada turma. E ao preparar uma aula para uma determinada turma, considerando as características, pode ser diferente de preparar a mesma aula com o mesmo conteúdo para outra turma, porque eu levo em consideração essas características. Provavelmente, você já ouviu falar assim, aquelas anotações ali do professor estão até amarelas, ele usa em tudo. Eu tive professores assim na faculdade. Eles levavam um caderninho deles lá, bonitinho, estava até amarelo, realmente. Era aquilo que ele usa não sei há quanto tempo. Isso daí não é uma prática que a gente deve fazer. E eu já dei spoiler de qual questão que a gente ia discutir. O plano de aula, ele ajuda justamente a isso. Chegou na sala de aula, o aluno fez uma pergunta que você não sabe. O que você vai falar? Você vai, né, o planejamento, realizar o plano de aula, ele vai te auxiliar a tentar, né, não ter essas situações, mas imprevistos acontecem. E aí, você vai chegar para o aluno e fazer o quê? Acompanhe no quadro. Você vai chegar para o aluno e falar para ele que vai ser sincero, né, dizendo, olha, que você não sabe, que você vai pesquisar e que na próxima aula você vai trazer a resposta. A gente tem que lembrar que o professor, ele não é o detentor do conhecimento, ele não sabe de tudo. Quem me dera eu, se eu soubesse de tudo. Eu não sei. E a gente tem que ter essa consciência, não entrar para a sala de aula achando que eu sou Deus e que os meus alunos estão abaixo, que eu sei muito mais que eles. É óbvio, a nossa vivência traz que a gente sabe mais do que nossos alunos, em termos de conhecimento, mas a gente não sabe tudo. O planejamento, ele vai minimizar perguntas assim inesperadas, mas se isso acontecer, não é feio, não é errado você falar, olha, eu não sei, realmente, não sei agora, mas pode deixar que eu vou pesquisar e na próxima aula eu vou trazer para você. E aí a gente discute. Ou então, gente, a pergunta dele é muito boa, vamos fazer uma pesquisa todo mundo e na próxima aula a gente discute? Não saber não é errado, tá? Isso a gente tem que ter aí em conta, porque infelizmente muitos dos professores hoje acham que sabem tudo e isso não acontece, né? Ninguém sabe de tudo, a gente está em constante aprendizado.
A elaboração do plano de aula faz com que você pense nessas possíveis dúvidas. E será que fazer um plano de aula, o que precisa ter num plano de aula? Acompanhe no quadro os elementos. Nós temos que trazer quais são as competências e habilidades a serem desenvolvidas, de acordo com a Base Nacional Curricular Comum. Então, eu tenho lá, vou fazer um plano de aula para tal conteúdo. Eu tenho que ter isso em mente. Os objetivos da aula, o conteúdo esperado, tema, pré-requisitos, o desenvolvimento da aula, trazer as tarefas, as atividades e os exercícios, que materiais manipuláveis você vai utilizar, o encaminhamento, procedimentos metodológicos, o sistema de avaliação, bibliografia. E um plano de aula ele pode ser elaborado para uma ou para mais aulas. O que eu quero? Ah, professora, eu sempre vou ter que seguir esses elementos? Não, esses são elementos básicos. Ah, professora, o meu plano de aula está errado. Não, não tem certo ou errado. O que nós temos é um plano de aula menos rico e um plano de aula mais rico, né? Quanto mais detalhes você colocar, menos risco você corre de acontecer situações imprevistas. Porque você vai colocar ali a descrição da atividade, o passo a passo de como vai fazer, você vai colocar todos os detalhes para pensar naquela aula. E será que quando você for para a sala de aula vai sair do jeito que você imaginou? Também não. Imprevistos acontecem, mudanças acontecem. Ah, professora, mas se mudança acontece, imprevisto acontece, para que eu vou planejar? Para você ter uma ideia, para você saber o que você vai falar, para você se portar de forma condizente, coerente na frente do seu aluno. É para isso. Planejar é preciso. Todo professor precisa planejar, precisa pensar na sua aula, refletir sobre a sua aula, sobre quais são os seus objetivos, sobre quais objetivos, que tarefas ou atividades ou exercícios eu vou propor para que eu consiga alcançar esse objetivo. Eu vou utilizar uma metodologia diferente? Qual vai ser meu sistema de avaliação? Qual vai ser meu instrumento de avaliação? Todas essas questões devem ser pensadas por nós antes de entrarmos em uma sala de aula. Essa atividade, ela tem essa situação-problema, é uma situação-problema retirada do ENAD, e o objetivo dela, ela foi adaptada, né, claro, e o objetivo dela é que a gente pense em relação a um determinado objeto manipulável. Não sei se você já ouviu falar, mas nós temos a Torre de Hanoi. A Torre de Hanoi é um objeto matemático, né, muitos falam que é um jogo, em que você consegue fazer alguns estudos matemáticos, estudos de conceitos matemáticos. E aí, vamos pensar, você está indo para a sala de aula e aí eu vou utilizar a Torre de Hanoi. Tá, você vai utilizar a Torre de Hanoi, mas o que você pretende com isso? Que competências e habilidades da BNCC você poderia desenvolver com essa Torre de Hanoi? Que tipo de conteúdo você pode trabalhar? E por que usar esse tipo de material manipulável ou jogo, né, dependendo do autor, para a minha aula de matemática? O que isso vai me trazer? Essas são 3 questões que nós vamos discutir com base nessa Torre de Hanoi. Acompanhe no quadro a situação. A Torre de Hanoi, ela foi inventada por Edward Lucas em 1883. Tem toda uma história sobre essa torre, né? No começo dos tempos, Deus criou a Torre de Brahma, que contém 3 pinos de diamante e colocou o primeiro pino 64 discos de ouro maciço. Deus, então, chamou seus sacerdotes e ordenou-lhes que transferissem todos os discos para o terceiro pino. Mas só que você tinha regras a serem seguidas. Os sacerdotes, então, começaram a trabalhar dia e noite, e quando eles terminassem, a Torre de Brahma ia ruir e o mundo acabaria. Você tem toda uma série de regras para você fazer essa mudança, né? Você tem aqui, ó, nesse GIF dá para perceber, você vai ter os discos e aí você vai mudando, só que tem regras a serem seguidas. Não é simplesmente colocando os outros discos em outros pinos, não. Considerando uma Torre de Hanoi de 3 pinos, o que nós vamos fazer? Ao planejar uma aula de matemática utilizando a Torre de Hanoi, que competências e habilidades a gente pode desenvolver de acordo com a Base Nacional Curricular Comum? E o que eu espero com o uso do jogo, do jogo no processo de ensino e aprendizagem? E quais são conceitos matemáticos que podem ser explorados? Perceba aqui para essa aula, para planejar, a gente já tinha em mente uma metodologia específica, o jogo, o material manipulável ali que você vai usar junto com o jogo.
A partir disso, a gente tem que pensar nos meus objetivos, o que eu quero com aquilo, quais as competências, quais habilidades. Por que eu estou usando um jogo? Por que eu não vou trabalhar esse conceito de uma forma tradicional? Tudo isso tem que ser levado em consideração. E o mais importante também, né? O que eu vou trabalhar? Que conceito matemático eu vou trabalhar? Não é simplesmente levar lá a Torre de Hanoi e deixar que os alunos brinquem com aquilo. Não. Tem que ter um objetivo de aprendizagem. Primeiro, nós vamos conhecer quais são as competências e habilidades que a gente pode trabalhar. Aqui eu trouxe uma competência e uma habilidade. Tem outras? Sim. Depende do meu objetivo. Uma competência é utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a você construir um argumento consistente, uma argumentação consistente. Identificar e associar as progressões geométricas, funções exponenciais de domínios discretos para análise de propriedades, dedução de algumas fórmulas e resolução. Ali já deu uma dica de qual conceito você pode trabalhar, né? Que são as PGs e as funções exponenciais. Por que a gente trabalha com o jogo? Porque ele pode ajudar o professor a atingir os seguintes objetivos: fixação de conceitos, a motivar o meu aluno, construir conceitos, propicia o trabalho em grupo, e aí os alunos, né, eles aprendem ali a dialogar, a conversar, estimula o raciocínio, desenvolvimento do centro crítico e uma disposição para aprender. Todas essas são algumas características, alguns efeitos que o jogo pode apresentar quando a gente trabalha na sala de aula. E também desenvolvimento da cidadania. Por fim, quais são os conceitos matemáticos? Contagem, ordenação, conceito de função, função exponencial, progressão geométrica, equações de recorrência. Esses são alguns dos conceitos que se pode trabalhar com a Torre de Hanoi em sala de aula. Eu já trabalhei com a Torre de Hanoi em sala de aula, é uma experiência bem legal. Os alunos assim ficam muito compenetrados para tentar ali descobrir qual que é o segredo e para tentar passar os pinos de um lado para o outro. Na ocasião, o objetivo era ensinar função exponencial. Trazer esses materiais, trazer essas metodologias para a sala de aula é sempre muito bem-vindo. Só que a gente tem que ter em mente, né, todo um planejamento a ser feito para trazer isso para a sala de aula. O objetivo dessa atividade é que você conheça um pouco das competências e habilidades. Na aula nós trouxemos as competências de modo geral, no que se refere ao ensino de matemática, e essa atividade é para que você entre na BNCC, nós vamos ter o link, e aí, a partir de uma competência específica, que talvez seja a competência mais abrangente do ensino médio, você conheça algumas habilidades. Acompanhe no quadro a sugestão. Quais as habilidades podem ser indicadas para o desenvolvimento da competência específica 3 de matemática? Para isso, acesse esse link que está aí, e aí, acessa, né, vê quais são as habilidades, manda a sua contribuição, que daqui a pouco eu retorno para a gente fazer essa discussão. Cada competência da BNCC, ela possui um conjunto de habilidades. Essa competência 3,
da matemática para o ensino médio, ela é uma competência bem abrangente. Vamos conhecer algumas habilidades dessa competência? Eu abri aqui a BNCC nesse link que você tem aí. E aqui, ó, a gente tem a sua competência específica, né? Aqui é a competência específica 1, a competência específica 2 e a competência específica 3. Quais são as habilidades que a competência específica 3 traz? Por exemplo, resolver e elaborar problemas do cotidiano, da matemática e de outras áreas do conhecimento. Aí ela traz construir modelos empregando funções polinomiais do primeiro e segundo grau, interpretar e comparar situações que envolvam juros simples ou juros compostos, resolver e elaborar problemas com funções exponenciais nas quais sejam necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, no contexto, por exemplo, da matemática financeira, entre outros. Nós temos 16 habilidades relacionadas à competência 3, é a maior, porque na competência 2 nós temos 3 habilidades, na competência 1, 6 habilidades, na 3, 16, na 4, 7 habilidades e na 5, 11 habilidades. Deixa eu só confirmar se é 11 mesmo. 11 habilidades. Essas são, então, as competências. E depois, na BNCC, você consegue também, em cada uma das partes da divisão da matemática, você tem as suas competências específicas. Vamos ver só, acompanhe. Aqui, ó, números e álgebra, você tem as habilidades que são desenvolvidas as habilidades que são desenvolvidas nos conceitos de números e álgebra, tá? Essa que é a ideia, então, da BNCC, né? Cada conceito, cada divisão, cada campo da matemática, lembrei o nome, cada campo da matemática, ele possui o desenvolvimento de determinadas habilidades e um conjunto de habilidades traz aí as competências. É muito importante que você conheça a BNCC, afinal de contas, ela vai te acompanhar aí por um bom tempo até que surja outro documento que vai ser base para você aí no seu dia a dia na escola. O professor, ele precisa planejar, ele precisa estar preparado para eventuais situações que vão acontecer ali no seu dia a dia em sala de aula, isso é fato. E nós podemos criar um plano de ensino. O plano de ensino é uma forma do professor ele pensar, ele refletir sobre o que ele vai falar em sala de aula, sobre o que ele vai trabalhar. No plano de ensino, o professor ele tem que trazer quais são as competências e habilidades que se pretende desenvolver naquela aula, de acordo com a BNCC, quais são os objetivos, que atividades, que tarefas eu vou propor para que eu alcance esses objetivos. Eu vou utilizar uma metodologia diferente, que tipo de conteúdo eu vou trabalhar ali, que situações, qual que vai ser meu sistema de avaliação. Esses são alguns elementos de um plano de aula. E quando nós falamos em trajetória hipotética de aprendizagem, nós podemos olhá-la como sendo um plano de aula, só que um pouquinho mais elaborado. Por quê? Porque uma trajetória, ela tem características que a definem como tal. E a trajetória, me arrisco a dizer, isso é uma opinião da professora Daiane, que ela prepara muito melhor o professor. Por quê? Porque ela tem certas características que, para início de carreira, por exemplo, é essencial. Que você vai se colocar no lugar do aluno, você vai pensar em possíveis dúvidas, em possíveis encaminhamentos do aluno. Essa que é uma característica marcante da trajetória hipotética de aprendizagem. Vamos ao quadro para a gente ver algumas características da trajetória. Ela é similar ao plano de aula, só que com mais detalhes, o que possibilita uma maior preparação dos professores. Essa preparação, essa maior preparação, quando você está aí no início da sua carreira docente, essa maior preparação, ela é fundamental. Não que depois não seja necessário, é fundamental. Só que no início seria interessante você trabalhar com essas trajetórias. Você vai ver só por que é interessante. Ela representa uma possibilidade dentre as inúmeras realidades, podendo ser alterada no momento do planejamento ou ainda na execução. Ela favorece o processo de reflexão a respeito do objetivo das aulas. A trajetória, além de ser esse plano de aula com mais detalhes, ele vai favorecer essa reflexão.
ela vai preparar, ela vai dar um planejamento, uma preparação mais profunda, uma preparação onde requer uma reflexão muito maior do professor. Por que isso? Porque a trajetória ela se baseia em suposições. Essa é a grande característica. Além de todos os elementos de um plano de aula, ela tem ainda esse a mais. Eu vou pensar nas suposições que meu aluno pode fazer. No quadro, a gente tem mais informações sobre a trajetória. Ela possibilita que o professor construa seu projeto de decisões baseado em suposições e amparado já pelo conhecimento já processado. Para a construção, é importante refletir a respeito do que os estudantes são capazes de fazer e o que o professor deseja que sejam capazes de fazer após a aplicação da atividade. Além disso, ela não pode ser entendida como algo imutável. Ela pode ser mudada. Lá durante a sua aula, você preparou, você pensou em toda uma trajetória. Você levou em consideração os conhecimentos prévios do seu aluno, isso é importante, não só na trajetória, mas também em um plano de aula. É necessário você considerar os conhecimentos prévios do meu aluno, e aí considerei esses conhecimentos prévios. Descobri, né, tracei o que eu quero com aquela aula, tracei o que eu quero com aquele objeto, com aquela trajetória. E aí, né, você vai alcançar aí essa trajetória, você vai alcançar esses seus objetivos. E lá no meio da aula você percebeu que uma coisa que você não pensou não está legal. Você não se atentou a isso na hora da elaboração. O que você vai fazer? Você vai mudar. Você não precisa seguir à risca aquilo. Não. Ela é mutável, né? Ela possibilita-se que você tenha mudanças em relação àquela aula. Tudo depende do que vai acontecer na sala de aula. Na nossa cabeça, no nosso planejamento é uma coisa, mas você chega lá na sala de aula, podem ter situações inesperadas, podem ter decisões, podem ter aspectos que você não pensou e que aí seu aluno se surpreendeu. Quando nós falamos em trajetória, 3 elementos são essenciais. Para falar que é uma trajetória, a gente precisa de 3 elementos. Acompanhe no quadro quais são eles. Esses elementos são os objetivos. O professor tem que ter muito claro o que eu pretendo com essa aula, o que eu pretendo com isso. Para aí ele desenvolver, né, ele ter ideia de quais são as atividades que eu vou propor para que eu consiga alcançar esses objetivos. E o que difere a trajetória do plano de aula é justamente esses procedimentos hipotéticos de aprendizagem. O professor, ao elaborar a sua trajetória, ele vai pensar em possíveis perguntas, possíveis soluções dos alunos, possíveis dúvidas, possíveis contribuições. O professor ele faz hipotetização. É como se ele estivesse dando aula para ele mesmo e fazendo perguntas, tipo o que eu faço com vocês. Ah, professora, mas e isso, isso, isso? São o quê? Suposições do que eu acho que você pode estar pensando. Então, esse tipo, né, isso que engloba uma trajetória hipotética de aprendizagem. Não é só pensar nos meus objetivos, não é só pensar nas minhas atividades que serão desenvolvidas. É pensar também em possíveis problemas, em possíveis dúvidas, em possíveis questionamentos, em possíveis resoluções. É como se você tivesse ido para a sala de aula, né, e seus alunos lá tivessem sentado, conhecendo seus alunos, você já tem uma certa noção de quais são os alunos que vão te perguntar algo e que tipo de pergunta é aquela. E da sua experiência também, você já tem uma noção que aquele conteúdo, ele tem mais dificuldade em tal aspecto ou em tal aspecto. Isso tudo vai te ajudar a fazer suposições, isso tudo vai te preparar com uma profundidade muito maior do que, né, um plano de aula. Ah, mas eu sempre tenho que fazer uma trajetória? Não, a trajetória é uma forma de planejamento. Uma forma de planejamento mais aprofundada. Se possível, faça, né? Mas faça um plano de aula. O importante é que você planeje a sua aula. Não há certo, não é errado. É adequado? É importante? É. Então, faça, né? Faça o plano de aula, faça a trajetória, mas planeje a sua aula. Uma grande questão que a gente tem, e que até hoje, às vezes, ainda há uma certa confusão, eu digo isso porque, às vezes,
Professora, eu não me ligo, né, que nessa distinção e acabo falando coisas como sendo sinônimos e não são. Que é, avaliação é prova? Não. Avaliação é um processo, né? Avaliar, eu vou avaliar não só, eu vou avaliar por meio de uma prova. A prova é um instrumento de avaliação. Já a avaliação é todo um processo. Ela não deve acontecer somente ali com aquela prova. É importante que a gente saiba essa distinção. Muitas vezes é usado como sinônimo. Eu digo isso porque às vezes eu me esqueço e acabo usando como sinônimo, mas não é. Então a gente tem que se policiar a isso. Para avaliar, eu posso aplicar uma prova, mas uma prova, ela não é o único instrumento para eu avaliar o meu aluno. A gente tem que ter isso em mente, isso claro. E o que é avaliar? Acompanhe no quadro. Avaliar é atribuir juízo de qualidade a respeito dos elementos a partir de um ponto de vista para a tomada de decisões. Além disso, a avaliação é algo subjetivo, né? O professor que está ali, ele vai fazer essa avaliação. É algo bem subjetivo. Para que ocorra avaliação, é preciso estimar a distância entre os conhecimentos reais e os conhecimentos desejáveis. É preciso que você tenha consciência dos conhecimentos prévios do seu aluno para você saber, né, como que você vai avaliar para ele chegar lá nos seus conhecimentos que você deseja. Se você olhar só para o que deseja, sem considerar o que ele já sabe, não vai ser aí uma avaliação adequada, uma avaliação justa. Então, tem que ser levado em consideração tudo isso. Além disso, avaliar também acompanhe. Quando pensamos em avaliação, o propósito deve ser claro. O que eu quero avaliar com aquilo? O que eu quero avaliar com aquele instrumento de avaliação? Qual que é o meu propósito com essa avaliação? Isso tem que estar bem claro. Após a correção do instrumento aplicado, o professor ele tem indicativos que permitem o planejamento e replanejamento das etapas metodológicas. O professor, a avaliação, eu tenho um determinado objetivo com aquela avaliação, ok, tem um propósito. Para atingir esse propósito, nós vamos lançar mão de alguns instrumentos de avaliação. A correção desses instrumentos, ela te dá indícios, né, do que você pode, o que meu aluno está faltando ali, o que ainda meu aluno ainda precisa aprender daqueles conhecimentos que eu desejo que ele saiba, qual que é a dificuldade maior do meu aluno em relação a um determinado conteúdo. A correção desses instrumentos, ela traz, né, subsídios importantes para que você continue o seu planejamento em sala de aula. Afinal de contas, durante um ano, né, você tem objetivos a serem seguidos. E aí, o sistema de avaliação, a forma como você vai avaliar o aluno, quais os instrumentos de avaliação que você vai utilizar, isso vai te ajudar a alcançar os seus objetivos. Quando nós falamos em instrumentos, o mais comum é a prova escrita, né? A gente, como eu disse no início, a gente confunde prova com avaliação, e não é a mesma coisa. O mais comum é a prova escrita. Mas a gente tem outros instrumentos que a gente pode lançar mão na sala de aula, que a gente pode utilizar na sala de aula. Acompanhe no quadro quais são esses. Primeiro instrumento, nós temos o teste em 2 fases. Ele tem como principal característica a aplicação de um teste escrito aos estudantes que será respondida em 2 ou mais momentos, de acordo com a opção do professor. Eu já tive a experiência de trabalhar com esse instrumento de avaliação. No caso, eu fui a avaliada. Foi uma disciplina no mestrado e a professora trouxe esse instrumento para a gente conhecer e a gente era avaliado por meio desse instrumento. O que consistia? Ela deu uma série de questões, uma prova escrita. Então, a gente sentou lá e escreveu as questões, respondeu e tudo mais. Ela levou e corrigiu. Só que a correção não é certo ou errado. Não, a correção são perguntas a serem feitas para você refletir sobre aquilo. Então, se o aluno escreveu lá, foi resolver uma equação do 2º grau, esqueceu um sinal. Aí você pode perguntar, ao invés de você falar, tá errado, mas qual foi o seu passo a passo? Qual foi o seu desenvolvimento para chegar nessa resolução? Perguntas que façam o aluno a refletir sobre o que ele fez. Esse é um instrumento bem legal. E aí, essa ida e vinda pode ser de várias vezes, várias fases. O aluno responde e aí você vê que não está legal ainda.
Aí você devolve para ele com outro questionamento. Não é falando se está certo ou se está errado. E aqui, o erro, ele é tido como um fator importante. O erro, a gente não pode tê-lo como sendo algo ruim. Não, errar é importante. A gente aprende com os nossos erros. A gente tem que aproveitar esses erros para ensinar. Trazer ali o que há de bom daqueles erros para ensinar, para mostrar para o aluno que se for por aquele caminho, não vai dar muito certo, que é um erro comum. Errar não é ruim, né, como os nossos alunos aí têm em mente. Um outro instrumento de avaliação, conforme a gente pode ver no quadro, é o relatório ensaio. Trata-se de uma produção escrita, realizada pelos estudantes, a respeito das atividades que foram desenvolvendo durante as aulas. Isso permite que os alunos reflitam sobre as atividades que eles foram ali desenvolvendo. O portfólio, que ele tem um caráter global no processo de aprendizagem, é uma coleção realizada de forma sistemática e organizada de atividades do aluno em uma determinada área de aprendizagem, durante um período determinado, possibilitando assim verificar avanços e também atividades desenvolvidas. E, por fim, a avaliação oral, que aqui no Brasil não é tão utilizada, mas em países fora é bem utilizada. A avaliação ou apresentação oral, ela permite que os estudantes desenvolvam diferentes habilidades e competências para a argumentação. A avaliação oral, ela permite que o aluno, às vezes ele não consegue traduzir a sua ideia para o papel, ali na prova escrita. E aí essa avaliação oral, ela vai permitir que o aluno se expresse, né? Às vezes o aluno sabe, só que ele não consegue colocar no papel. E quando você vai conversar com ele, você percebe que ele sabe, só que ele não sabe expressar aquilo no papel. Esse é um outro instrumento que pode ser utilizado. Esses são 4 instrumentos. Tem outros instrumentos que você pode abrir mão na sua sala de aula, trazer para a sua sala de aula, para que você, né, faça aí a avaliação do seu aluno. Não existe só a prova como um instrumento de avaliação. Apesar de que isso é comumente nas nossas escolas, isso é algo enraizado, vamos pensar assim. E isso tem a ver com o tipo de avaliação que é empregada no Brasil, mas a gente tem que procurar fazer essas mudanças, procurar trazer outros tipos, outros instrumentos de avaliação para avaliar meu aluno. Não só avaliar ele com nota, mas avaliar todo o processo dele de ensino e de aprendizagem. A avaliação é um processo. Nós temos tipos de avaliação e para trabalhar com essas avaliações você pode ter instrumentos. Isso é importante que você distingua. A avaliação é um processo. Você tem instrumentos de avaliação para que você consiga dizer algo sobre essa avaliação. É diferente. E aí, quando a gente fala nesse processo, nós podemos ter 3 tipos de avaliação. Cada uma dessas avaliações, elas possuem um objetivo, um propósito a ser seguido. Acompanhe no quadro a primeira avaliação, que é a avaliação diagnóstica. Esse tipo de avaliação realmente é realizado no início de um processo de ensino, a fim de verificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre um tema a ser estudado. É composta de uma prova escrita, aplicada aos estudantes e pode ou não valer nota para o final, para a composição do final da média. Perceba que a avaliação diagnóstica, ela tem o objetivo de mostrar para o professor aquilo que o meu aluno já sabe. Afinal de contas, quando eu vou planejar uma aula, eu preciso saber aquilo que ele já sabe para eu ter noção do que é aquilo que eu quero que ele saiba. Né? Para eu saber aí o que tem entre esse caminho. Aquilo que ele já sabe e aquilo que eu quero que ele saiba. A diagnóstica é esse tipo de avaliação, ela tem esse caráter. Não é um caráter de punitivo, não é um caráter de nota. Não, é um caráter para você conhecer o que o meu aluno já sabe. Conhecer o meu aluno, saber quais são as suas dificuldades, quais são ali o que ele já sabe, quais são as suas qualidades, dificuldades, né? Com esse tipo de avaliação, você consegue ter essa noção mais abrangente. Esse tipo de avaliação requer também que você tenha muito claro quais são os seus objetivos durante o ano, por exemplo. Porque se eu vou trabalhar lá com equação,
Tá, eu tenho que saber o que meu aluno já sabe. Porque para eu trabalhar com equação, meu aluno precisa já saber sobre incógnita. Será que meu aluno já sabe sobre incógnita? A gente tem que fazer tudo isso, todo esse pensamento do que é necessário para verificar se meu aluno ele realmente tem esses conhecimentos prévios. Porque se ele não tem, isso vai mudar o seu planejamento. Você vai planejar a sua aula considerando que esse aluno não sabe. Então, o planejamento ele é diferente. A avaliação diagnóstica ele tem esse perfil, essa característica. Ela vai avaliar, mas avaliar o que o meu aluno já sabe. E aí, a gente entra na avaliação somativa, que é a avaliação muito comum, que é a avaliação da nota. Acompanhe no quadro. A avaliação somativa, ela é considerada como classificatória. Se você não tira tal nota, você repassa. Se você não tira tal nota, você fica de recuperação. Geralmente é acima de 60. Abaixo de 60, recuperação. Acima de 60, você passou de ano. É de responsabilidade do professor atribuir nota ao aluno, segundo os critérios já estabelecidos. O professor ele tem aí que estabelecer esses critérios e exerce a função de controlar os estudantes. Por que vai controlar? Esse tipo de avaliação, ela está relacionada também, além de você falar assim, o aluno ele vai passar de ano. Tá, ele vai tirar uma nota, ele tem que passar de ano ou não. Mas esse tipo de avaliação, ele também consegue medir a qualidade do ensino. Por que eu estou falando qualidade? Porque é um instrumento de medida um pouco falho. Nós temos avaliações de larga escala, né? Nós temos provas de larga escala. E aí essas provas, elas acontecem com esse intuito. Você vai ter uma nota e você vai dizer, se teve tal nota, a escola é boa. Se não teve, a escola não é boa. Essas avaliações, essas provas de larga escala, elas são muito comuns. E elas têm aí a ideia de mensurar, de controlar o estudante, né? Controlar ali a escola. Perceba que na minha fala eu falei avaliações e provas, tá vendo? Como é muito fácil você levar esse vício, porque é um vício. Desde a escola, a gente vem com essa ideia de avaliação e prova, e não é. Avaliação é um processo, prova é um instrumento, tá bom? Essa é a avaliação somativa, né? O tipo de avaliação somativa, então eu vou ter ali, classificar, seja quais instrumentos que eu vou trabalhar ali, seja uma prova, seja um portfólio, seja o que for, você vai dar uma nota, é classificatória. É ela que vai te dizer se você passou de ano ou se você não passou de ano. E aí nós temos um terceiro tipo de avaliação, que é a avaliação formativa, que tem como principais características a valorização dos caminhos percorridos pelos estudantes. Aqui a gente não está preocupado só com o resultado final, a gente está preocupado também com os caminhos percorridos, ao contrário da somativa. Da somativa a gente quer o resultado final. Se o caminho que você percorreu está errado ou está certo, não tem problema. Se você marcou, se você acertou ou não a resposta. Acontece de forma contínua, então não é um tipo de avaliação pontual, ela é um processo, né? Você vai ter ela aí ao longo de todo um determinado período. Ela permite uma mediação mais efetiva do professor e dos alunos e considera-se um processo de avaliação formativa, aquele que vai auxiliar a todos os envolvidos a se desenvolverem. E aí tem uma questão para a gente pensar. Nós temos 3 tipos de avaliação. Uma só, quando a gente está em sala de aula, a gente tem que pensar num tipo só de avaliação, ou a gente pode ter os 3. Essas avaliações, elas não são excludentes, né? A gente precisa ter uma avaliação somativa? Precisa. É algo cultural no Brasil. A gente precisa de uma nota. Isso é fato. Mas a gente também pode trabalhar, a gente pode ir além dessa ideia de uma nota. A gente pode valorizar o processo do meu aluno. Eu posso acompanhar, né, todos os procedimentos que ele fez, a sua evolução ao longo de um período de tempo. Eu posso me preocupar, além da resposta, eu também posso me preocupar com quais foram os procedimentos que ele utilizou. E mais, eu posso trabalhar com a avaliação diagnóstica? Também. Porque ao iniciar uma aula, você precisa ter uma ideia do que meu aluno já sabe, ao iniciar um ano letivo, né? O que meu aluno já sabe, o que ele vai precisar aprender, o que eu preciso trabalhar, o que eu preciso olhar aí. Então, esses 3 tipos de avaliações, elas não são excludentes, né? Você tem interseções, você pode trabalhar com esses 3 tipos de avaliações em sala de aula. Lembrando que
A gente não pode só ir para uma delas. Não, essas três têm que trabalhar em conjunto. Nós não podemos focar só na nota. Nós também temos que considerar o procedimento, nós temos que considerar a evolução do nosso aluno. E para cada um desses três tipos de avaliação, nós podemos trabalhar com vários instrumentos de avaliação, a depender do seu objetivo. Essa atividade, essa situação, problema, ela tem o objetivo da gente analisar algumas informações no que diz respeito à avaliação e verificar se essas afirmações elas estão condizentes ou não. Acompanhe no quadro a nossa situação. Essa questão é uma questão do ENAD de 2017 e ela diz o seguinte: é preciso repensar certas ideias predominantes acerca da avaliação em matemática, ou seja, ideias que concebem como prioritário avaliar apenas se os alunos memorizam as regras e os esquemas, não verificando a compreensão dos conceitos, o desenvolvimento das atitudes e procedimentos, da criatividade, que, por sua vez, se refletem nas possibilidades de enfrentar situações, problemas e resolvê-las. Esse texto ele vem ao encontro que uma avaliação ela não deve ser só preocupada com o resultado final, só com a reprodução. Não, eu tenho que avaliar os meus procedimentos, os caminhos, a evolução do meu aluno. A avaliação ela não deve ser somente sumativa, ela também tem que ser formativa. Essa que é a ideia. E aí, pensando nisso, nós temos três afirmações que nós vamos analisar se estão corretas ou não. Acompanhe no quadro. As formas de avaliação devem contemplar também as explicações, justificativas, argumentações orais. Isso que eu já falei a respeito, né, da avaliação formativa. Considerando as informações do texto, vamos avaliar as afirmações que seguem. Primeira afirmação. A observação do trabalho individual do aluno permite a análise de erros. Na aprendizagem escolar, o erro é inevitável e muitas vezes pode ser interpretado como um caminho para buscar o acerto. Essa afirmação é uma afirmação que contém informações verdadeiras. Por quê? O erro, muitas vezes, ele é desprezado. Coitado do erro, né? As pessoas veem o erro como algo ruim. Os alunos, então, têm um medo de errar que assim, é algo que, para mim, eu não entendo. É muito medo de errar. Mas por quê? Errar não é ruim, errar não é errado, né? Errar, não tem por que você ter medo de errar. Errar é normal, todo mundo erra. O que a gente tem que fazer é aprender com esses erros. E aí, quando o professor avalia o aluno individualmente, olha para cada um daqueles alunos, ele consegue perceber os erros e aí ele consegue, a partir desses erros, transformar aquilo em um conhecimento válido, em algo, né, que é o certo a se fazer. A partir de um erro que o aluno comete para resolver uma equação do segundo grau, por exemplo, a partir desse erro, o professor ele pode fazer o aluno refletir e conseguir aí resolver adequadamente uma equação do segundo grau. Errar não é ruim. Isso aí a gente tem que tirar da nossa cabeça. Eu fui assim, na minha educação básica, errar era errado. Errar é errado, gente. Errar era ruim. Não é visto com bons olhos e até hoje não é visto. Mas não tem porquê, porque todo mundo erra. O que a gente não pode, como eu brinco, é persistir no erro. A gente tem que aprender com aquele erro. Segunda afirmação, acompanhe no quadro. Na seleção dos critérios de avaliação, é fundamental se contemplar a visão da matemática como uma construção significativa, analisando-se o progresso do estudante em relação à média de desempenho da turma. Até aqui estava ótimo, ó. Mas aí, na hora que falou, analisando o progresso em relação à média de desempenho da turma, não. A gente tem que olhar para o aluno como um indivíduo, né? Cada um, é cada um. A gente não pode comparar. Às vezes eu tenho alunos excepcionais e alunos que têm mais dificuldade. Eu não posso comparar esse aluno que tem mais dificuldade com alunos que não tenham dificuldade. A gente tem que olhar para cada um e avaliar o processo, avaliar o desempenho daquele aluno, avaliar a evolução daquele aluno dentro do período. Então, essa daqui é falsa. Para cada conteúdo a ser desenvolvido, é importante que se reconheçam as possibilidades de conexão e que se fomente um conhecimento flexível,
com várias possibilidades de aplicações, valorizando o progresso do aluno. Essa afirmação aqui é uma afirmação verdadeira, né? Por quê? Isso é importante, tal que essa ideia de você trazer conexões, estabelecer conexões com outros conhecimentos, com outras experiências, é algo que vem nos documentos curriculares, é algo que se prega nos documentos curriculares, na BNCC, na nossa Base Nacional Curricular Comum. Então, trazer isso é importante também para a gente avaliar nosso aluno. Perceba que a avaliação ainda ela é vista um pouco, né, como algo só de nota, algo só para eu falar se meu aluno passou, não passou, se está certo ou se está errado. A gente tem que começar a quebrar essa barreira. Já tem um movimento para quebrar essa barreira de que a avaliação é só uma nota? Já. Mas a gente precisa avançar aí mais nesse movimento, porque, infelizmente, é cultural. No Brasil, avaliar, né, é dar uma nota e pronto, acabou. Mas a gente tem que pensar aí em processos, em formas diferentes de avaliar o nosso aluno. Avaliar todo o processo, toda a evolução daquele aluno. E não se basear apenas em uma nota ou na média da turma inteira. Ao longo da aula, eu provavelmente falei atividade, exercício ou tarefa. É certeza, devo ter falado isso várias vezes. E aí, com base em atividade, exercício ou tarefa, eu tenho uma reflexão para você, acompanhe. Qual é a diferença entre isso? Tem diferença? Não tem diferença entre uma atividade, um exercício ou um problema? E aí, o que você acha? Me manda a sua contribuição que daqui a pouquinho eu volto para a gente ver se tem ou não diferença. Tem sim diferença. Apesar da gente utilizar muitas vezes como sendo sinônimo, não são. É algo igual à avaliação e à prova, né? É algo assim que a gente está acostumado desde muito tempo e aí é difícil a gente ter essa distinção. Eu falo que é difícil porque eu me encontro, eu tô nesse bolo aí. Apesar de saber a distinção, apesar de ter estudado sobre isso, ainda utilizo às vezes como algo sinônimo, mas isso às vezes passa sem a gente perceber o que a gente está falando. Mas tem diferença. Exercício, eu vou aplicar um determinado procedimento. É aquilo que tem lá nos livros, né? A gente aprendeu lá a resolver uma equação de segundo grau. E aí tem lá para você aplicar o seu procedimento. Você vai aplicar aquele algoritmo, aquele procedimento. Já o exercício não, gente. O exercício é um treinamento, aí, ó. É um treinamento que você vai aplicar esse algoritmo. A atividade, você não tem o algoritmo, você já não tem os procedimentos a serem utilizados. O aluno ele tem que planejar, ele tem que propor quais são essas estratégias, quais são esses conteúdos.
A tarefa, você vai aplicar esse conhecimento, né? Você vai aplicar esse algoritmo, aquilo que você vai aprendeu. E já no exercício é para treinar, é para que o aluno entenda aquele procedimento, saiba como que é o procedimento. É um treinamento, o exercício. Por isso que a gente brinca. Aqueles exercícios, aquela lista longa de exercício de A a Z, é um treinamento para você treinar o procedimento, treinar o algoritmo, por exemplo, para resolver uma equação do segundo grau. Existe diferença. E, gente, isso é uma briga na pesquisa que vocês não têm ideia. Muitas pessoas, essa é uma diferença segundo alguns autores, outros autores não veem diferença, né? Mas para nós vamos ver essa diferença. É um consenso, mas em algumas especificidades, em algumas particularidades, ainda se tem uma certa discussão em relação principalmente à diferença entre atividade e tarefa. Esses dois termos aí, eles entram, assim, às vezes em conflitos, algumas vezes, tá? Essa que é, né, a ideia, então a gente tem que pensar nesse exercício como sendo algo para eu treinar o algoritmo, para o aluno fazer ali aquele treinamento do procedimento. A tarefa, ele vai aplicar um procedimento, um algoritmo já determinado, e na atividade, não. Ele vai ter que encontrar qual é esse conhecimento, qual é esse algoritmo, qual é esse procedimento que ele vai ter que utilizar. Essa é uma diferença que nós temos entre esses três. Com isso, a gente vai chegando ao final da nossa aula. E agora nós vamos recapitular os principais tópicos que nós falamos na nossa aula de hoje. Nós falamos sobre os documentos curriculares da educação básica. Dentre eles, nós falamos da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, parâmetros curriculares, que foi o antecessor da nossa Base Nacional Curricular Comum, sendo a Base Nacional Curricular Comum aprovada em 2017, começou a sua implementação em 2018. Só em 2018 que foi aprovada também a base para o ensino médio. Nós vimos que a base, ela está, o seu foco é no desenvolvimento de competências e habilidades. Ela é toda desenhada, ela é toda elaborada com base nisso. Quais são as competências e habilidades que vão ser desenvolvidas? Lembrando que competências é um conjunto de conhecimentos, de habilidades, de atitudes, de valores necessários para eu resolver algo. Já as habilidades são os procedimentos que são necessários. Na BNCC, as habilidades são as aprendizagens necessárias para que você consiga desenvolver determinada competência. E aí, para cada competência, para cada área do conhecimento, nós temos uma competência específica. Dentro dessas competências, nós temos ainda habilidades a serem desenvolvidas. Falamos de plano de aula, trajetória hipotética, avaliação e instrumentos avaliativos. E aí, o que eu quero destacar? Plano de aula e trajetória hipotética são formas de você planejar, né, de você se preparar para uma aula. O plano de aula é algo que você não é tão profundo quanto uma trajetória. Por quê? A trajetória você vai pensar nas suposições. Você vai pensar no que o seu aluno poderia perguntar, no que o seu aluno poderia fazer de contribuição. Você vai fazer hipotetizações. Qual eu devo usar, professora? A professora Daiane, minha opinião, acho que você, para quando você estiver começando, por exemplo, em estágios, né, nessas situações, uma trajetória seria interessante, porque você vai se preparar para possíveis questionamentos, para possíveis dúvidas. A trajetória, ela traz essa ideia, não que você não tem que pensar nos questionamentos, nas dúvidas lá no plano de aula, mas como eu disse, é algo mais profundo. Ah, professora, não quero. Tá bom, faço plano de aula. Ah, professora, não quero. Não tem essa opção, não. Tem que planejar, é necessário planejar. Até professores com 20 anos de experiência, é preciso planejar. Eu não posso entrar para a sala de aula e olhar para o livro, tá aqui, ó. Que página que nós paramos mesmo? Ah, foi na página 40. Vai lá, pega o livro e começa a copiar. Gente, não. A gente precisa planejar, a gente precisa pensar. E olha, quando aluna, me dava uma raiva quando o professor chegava lá, abria o livro e perguntava: em que página nós paramos? Mostra que o professor ele não estava nem aí. Ele nem olhou para o livro quando ele esteve em casa. Ele não planejou, ele não se preparou para estar ali. Esse planejamento é algo importante. Além disso, nós também temos que pensar na avaliação.
entender a avaliação como sendo um processo. Nós vamos utilizar de instrumentos avaliativos para trabalhar ali naquela avaliação, para eu avaliar o meu aluno, para eu verificar se meu aluno ele conseguiu atingir os meus objetivos de aprendizagem. Esses foram alguns assuntos, né, assuntos mais gerais, no que se diz respeito ao ensino. Na nossa próxima aula, nós vamos focar nas tendências, estratégias, metodologias de ensino e aprendizagem. E aí fica uma reflexão para você que a gente vai trabalhar muito na próxima aula. Ensino tradicional, ou seja, esse ensino de lousa, só lousa, copia, passa o conteúdo, dá um exemplo e manda o aluno fazer um exercício de A a Z, ou seja, ele vai treinar ali aquele algoritmo. Isso é ruim? A gente tem que abolir isso da nossa sala de aula? Fica aí esse questionamento e na próxima aula nós vamos responder esse questionamento e vamos tecer aí reflexões sobre a aula tradicional versus as nossas novas tendências e estratégias metodológicas. Com isso, finalizo a minha aula de hoje. Até nossa próxima aula.